Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que caso você não seja inscrito e goste dos vídeos que eu faço, que por favor se inscreva no canal. Apenas 26% do público que assiste meus vídeos são inscritos. Então, por favor, se inscreva porque tem muita coisa aí vindo no futuro. E agora, vamos para o vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Iceberg. Desta vez, nós analisaremos um que eu venho pensando em fazer há bastante tempo, que no caso é o iceberg das farsas, ou hoaxes no original, que é um iceberg que lista várias mentiras que tentaram enganar diversas pessoas ao longo da história recente, indo de casos engraçados até coisas bizarras e criminosas em certo nível. Tendo tudo isso explicado, vamos para o vídeo. Celebridades que forjaram a sua própria morte. Esse tópico é bem abrangente, já que ele reúne várias teorias da conspiração que dizem que certas celebridades que se acredita estarem mortas, na verdade estão vivas e por diversos motivos forjaram a sua própria morte. A maioria das teorias acreditam que essas celebridades fizeram isso para sair do olhar público e viver uma vida mais normal. Existem duas personalidades que são os maiores alvos dessas teorias: o rei do rock, Elvis Presley, e o rei do pop, Michael Jackson, que ambos morreram em 1977 e 2009 respectivamente. Porém, há diversos relatos de avistamento de ambos os artistas após a sua morte, tendo, por exemplo, imagens e vídeos que supostamente comprovam que eles estão vivos atualmente. Mas é claro que a grande maioria deles é facilmente desmentida e outras só são piadas mesmo. Momo foi uma lenda urbana da internet, onde supostamente essa coisa aí aparecia em vários vídeos infantis no YouTube Kids, incentivando as crianças que assistiam esses vídeos a cometerem atos violentos. Porém, apesar da história ter se espalhado pelo mundo inteiro, pouquíssimos casos foram realmente relatados. O caso é que não foi encontrado na plataforma o suposto vídeo, apenas recriações, mas não no YouTube Kids, mas sim no YouTube normal. E a foto da Momo é na verdade um projeto artístico de um escultor japonês chamado Keisuke Asawa, que o mesmo afirma não ter nenhum envolvimento com o boato. E atualmente se acredita que a Momo foi apenas uma história inventada para tentar assustar pais na internet. A autópsia do Alien. Eu tenho certeza que você já viu essa imagem em algum lugar. Ela veio de um vídeo de 17 minutos que, de acordo com a história, veio de uma base militar dos Estados Unidos, onde eles fizeram uma autópsia de um ser alienígena que foi resgatado do incidente de Roswell ocorrido no estado do Novo México em 1947. E essa gravação foi cedida por um funcionário do exército aposentado ao produtor britânico Ray Santilli, que com as gravações em mãos produziu um documentário onde ele relatava a história e mostrava as gravações para o público, esse lançado em 1995. Porém, em 2006, Santilli admitiu que o vídeo em si era falso. Porém, de acordo com ele, o vídeo era uma recriação de uma gravação que ele havia visto em 1992, a qual foi destruída. E ele ainda alegou que alguns quadros sobreviventes foram usados na sua recriação, os quais ele não especificou. Porém, são poucas as pessoas que acreditam nessa alegação. O corpo do pé grande. Esse tópico se refere a um corpo que supostamente pertencia ao pé grande, que foi encontrada por dois homens nas florestas do estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Descoberta essa que era sustentada por esta foto. Quando essa história foi apresentada ao público, houve muitas dúvidas acerca do caso, como especialistas do criptídeo notando diversas inconsistências nesse suposto corpo, e logo descobriram que o mesmo se tratava de uma fantasia de borracha, o que logo os homens que alegaram ter encontrado a criatura admitiram a farsa. A transmissão da Guerra dos Mundos na rádio. Isso se trata de um evento que aconteceu em 1938 na rádio americana The Mercury Theatre on Air, onde o ator e futuro cineasta Orson Welles
narrou o clássico romance de H.G. Wells, Guerra dos Mundos, o qual conta a história de uma invasão alienígena na Terra. Porém, devido à forma como Wells narrou os acontecimentos no livro na rádio, fez com que algumas pessoas acreditassem que o que eles estavam ouvindo não era uma história de ficção, mas sim um relato noticioso de uma invasão real, causando uma espécie de histeria com as pessoas assustadas procurando nos céus pelos invasores. E após o fim da transmissão, houve um descontentamento generalizado de muitos ouvintes que se sentiram enganados. Descontentamento esse que ganhou a ampla atenção da mídia na época, o que até gerou conversas sobre maiores regulamentações federais aos meios de comunicação. Porém, se acredita que a histeria foi muito menor do que é relatado, visto que o programa não tinha tantos ouvintes simultâneos. Mas de qualquer forma, a transmissão completa está disponível para ser ouvida na internet. O Menino do Balão. O caso que ficou conhecido como a farsa do Menino do Balão começa quando um balão de gás hélio em formato de um disco voador é lançado em 15 de outubro de 2009 em Fort Collins, no Colorado, por um casal chamado Richard e Mayumi Hine. E de acordo com a história que eles relataram pouco tempo depois de lançarem o balão, um dos seus filhos, chamado Falcon, de apenas 6 anos, de alguma forma ficou preso dentro do balão após ele ter sido lançado na atmosfera. E de acordo com as autoridades locais, o balão sobrevoou por cerca de 90 minutos em uma altura maior do que 2.000 metros. E durante grande parte do percurso, o balão foi perseguido tanto pela mídia quanto por autoridades que tentavam assegurar a segurança do garoto. O balão veio ao chão após percorrer cerca de 80 quilômetros, mas quando a Guarda Nacional buscou o garoto dentro do balão, ele não estava lá, o que aumentou ainda mais a tensão acerca do caso, pois não se sabia o que havia ocorrido com o garoto. E além disso, foi relatado que alguém viu algo caindo no balão durante o seu percurso, o que fez com que uma busca por toda a cidade se iniciasse, a qual acabou de uma forma bem estranha, quando foi descoberto que Falcon nunca esteve dentro do balão, e sim, ele estava escondido no porão da casa da sua família por todo esse tempo. E com isso, obviamente, uma suspeita de tudo aquilo ser uma farsa surgiu, principalmente após uma entrevista que a família deu para a TV, onde o garoto disse que eles estavam fazendo isso para um show. Todo esse caso causou um grande prejuízo para a cidade, sendo calculado em mais de 2 milhões de dólares, principalmente por causa do fechamento do espaço aéreo local por causa do balão, o que fez com que Richard e Mayumi fossem condenados a 90 dias e a 20 dias de prisão respectivamente, além de terem que pagar mais de 36 mil dólares em indenizações. Porém, Richard ainda hoje não chama o acontecimento de uma farsa, e sim de uma espécie de experimento. Cheeseman era um homem que, de acordo com a história, apareceu em sonhos de mais de 2.000 pessoas ao redor do mundo. O caso surgiu pela primeira vez quando um site criado por um marqueteiro italiano chamado Andrea Natella, conhecido como Eva Dream Cheeseman, ou Você Já Sonhou com Esse Homem, uma tradução livre, foi criado em 2008. Porém, apenas em outubro de 2009, o site começou a chamar a atenção, e em poucos dias ele recebeu milhões de visitas. Nunca foi encontrado uma pessoa que se assemelhasse exatamente ao Cheeseman, porém muitas teorias surgiram, como comparações ao compositor inglês Andrew Lloyd Webber e o guru indiano que dizia ser o homem, chamado esse nome aí na tela que eu não consigo pronunciar. Porém, logo se descobriu que essa história era uma farsa, quando o próprio Natella revelou que o Cheeseman era parte de uma jogada de marketing. Entretanto, não se sabe exatamente qual era o produto a ser promovido. Se acreditava se tratar de um filme que estava em produção, mas existem poucas coisas relacionadas a esse suposto filme baseado nessa história. Há também pessoas que acreditam que o Cheeseman foi simplesmente usado para promover a agência onde Natella trabalhava como uma espécie de portfólio. Contudo, em maio de 2010, os direitos para a produção de um filme foram comprados, porém o filme até hoje não foi lançado. A Sereia de Fiji.
A sereia de Fiji foi um esqueleto que supostamente pertenceu a uma sereia que foi encontrado por marinheiros durante o início do século XIX, nas proximidades das ilhas Fiji, no Oceano Pacífico. O esqueleto ganhou popularidade quando fez parte do show de horrores de P.T. Barnum, que era um popular dono de circos e espetáculos durante a segunda metade do século XIX. Ele fez várias exibições com o corpo da criatura até que em 1859 a sereia desapareceu em um incêndio para não ser mais vista. E posteriormente foi constatado que aquela espécime era na verdade uma parte superior de um macaco costurado na parte de trás de um peixe. E apesar da peça original ter se perdido, hoje existem algumas recriações em exposições ao redor do mundo. A extinção dos ruivos. Esse foi um boato que foi espalhado pela revista National Geographic, onde se previa a extinção dos ruivos até o ano de 2060, dado a raridade do gene, sendo que apenas 2% da população os possuem em seu DNA. Porém, essa conclusão é muito mais uma má interpretação dos dados levantados pela revista, visto que não há chances verdadeiras de ruivos sumirem, mas sim de apenas ficarem ainda mais raros e inativos por algumas gerações, principalmente por conta da globalização, que tem como um dos efeitos a miscigenação da população. Theranos. Theranos foi uma empresa na área de saúde fundada por Elizabeth Holmes em 2003, quando ela tinha apenas 19 anos. A Theranos ganhou notoriedade mundial por promover uma revolução para os exames de sangue, onde eles criariam uma tecnologia que descartava o uso de seringas e trazia os resultados para os diversos exames em tempo recorde. A empresa logo chamou a atenção de vários investidores e parceiros comerciais que elevaram o valor da empresa para mais de 9 bilhões de dólares, fazendo com que Holmes se tornasse a bilionária mais jovem do mundo, assim como sendo comparada pela mídia como a nova Steve Jobs. Contudo, devido a diversas alegações de fraude acerca do processo dos exames, onde muitos pacientes recebiam resultados imprecisos, fez com que Holmes e seu parceiro de negócios fossem em 2018 condenados por fraude massiva, o que resultou no fechamento da empresa e Holmes concordando em pagar 500 mil dólares à comissão. Porém, não acaba por aí, já que mais 11 acusações de fraude vieram à tona, o que fez Holmes ser condenada a até 20 anos de prisão e pagar milhões de dólares em restituições aos lesados pela sua tecnologia. #BaldForBieber. Essa foi uma trollagem que surgiu no 4chan, onde os usuários do fórum tentaram enganar os fãs do cantor Justin Bieber, espalhando a notícia que o mesmo estava passando por um tratamento contra o câncer, que fazia com que ele perdesse os cabelos. Logo, criaram um movimento que incentivava suas fãs a rasparem o cabelo em solidariedade ao seu ídolo através da #BaldForBieber, que se popularizou no Twitter na época da trollagem. E por incrível que pareça, muitos caíram na pegadinha e publicaram suas fotos com a cabeça raspada nas redes sociais. Tower Shigai. Tower Shigai é uma lenda urbana que surgiu na internet através de uma imagem que seria a foto tirada por um turista no topo do World Trade Center, momentos antes do primeiro avião se colidir com uma das torres durante o 11 de setembro, sendo que é possível ver o avião indo de encontro com a torre na imagem. E ela circulou principalmente através de e-mails e logo depois foi reproduzida em diversos sites, se tornando um dos primeiros grandes memes da internet. Porém, ele se trata apenas de uma edição de imagem. O Gigante de Cardiff. O Gigante de Cardiff é um suposto homem petrificado com mais de 3 metros de altura que foi encontrado em 1869 em uma escavação no interior de Nova York, na propriedade de um homem chamado William Newell, que promoveu visitas ao local do descobrimento para que as pessoas conseguissem ver o gigante de perto. E se especulou que o gigante se tratava de um ser descrito na Bíblia. Porém, os responsáveis pelo gigante logo admitiram ser tratar de apenas uma escultura que foi encomendada a um artista que fez a peça, para que o proprietário do terreno enterrasse a escultura e alegasse que ele havia descoberto.
Marilyn Manson tirou a sua costela para chupar o próprio pau. Você provavelmente já ouviu alguma versão alternativa dessa história, provavelmente trocando o músico americano pelo Neymar ou algo do tipo. Porém, essa ideia surgiu com Marilyn Manson, onde diferente das outras alegações, onde a remoção da costela tem um princípio estético, a fim de deixar a cintura mais fina, nesse rumor, o músico fez esse processo para executar um ato de autofelação. Porém, isso não passa de um rumor, que foi desmentido diversas vezes por Manson. Mas de fato, o processo existe e não é recomendado pela maioria dos médicos, devido a deixar a região do tórax mais vulnerável a lesões. Ah, e não pesquise sobre autofelação no Google, você vai se arrepender. O Homem de Piltdown. O Homem de Piltdown foi o nome dado a uma espécie de homem primitivo a qual o seu crânio foi encontrado em uma mina de cascalho em Piltdown, na Inglaterra, durante o início do século XX. O fóssil foi considerado por especialistas da época como restos de uma espécie de homem primitivo ainda desconhecido pela ciência. Porém, desde a sua descoberta, o Homem de Piltdown foi questionado por muitos cientistas, principalmente com descobrimentos posteriores de fósseis de Homo erectus que faziam parecer que o Homem de Piltdown era uma espécie de anomalia, já que ele não parecia se encaixar em nenhum ramo da árvore genealógica da teoria evolutiva humana. E com isso, depois de anos, em 1953, o Homem de Piltdown foi oficialmente declarado como uma farsa, sendo que o crânio do suposto hominídeo era na verdade a parte superior de um homem moderno com a mandíbula de um macaco. A Gênese de Alexandria. Esse é um rumor que vem aparecendo na internet pelo menos desde 2005. A Gênese de Alexandria seria uma mutação genética que tornaria pessoas em humanos perfeitos. Aparentemente, esses humanos, segundo a história, ganhariam características como olhos de cor púrpura, a eliminação de ciclos menstruais, no caso das mulheres, um forte sistema imunológico, um corpo proporcionalmente perfeito que nunca ganha peso, e uma expectativa de vida de mais de 150 anos. Porém, essa tal mutação não existe dentro da medicina, e se acredita que esse conceito surgiu uma fanfic. Isso mesmo, uma fanfic, baseada em uma série animada americana chamada Daria, que foi escrita em 1998 por uma pessoa chamada Cameron Abernon, e é talvez a origem mais bizarra dessa lista. Jaken. Jaken é um tipo de droga que surgiu nas ruas da Zâmbia em 1998 e se tornou um grande problema de saúde no país. A produção do Jaken é talvez uma das coisas mais nojentas que um ser humano já tenha pensado, já que a droga é gerada através da fermentação de excrementos de esgoto em uma garrafa de vidro, assim inalando o gás que é formado a partir desse processo. E felizmente o Jaken nunca ganhou muitos adeptos fora do seu país de origem. Porém, através de uma história surgida em um board em 2007, a internet fez com que muita gente acreditasse que o Jaken havia chegado na América. E isso tudo teve início quando um usuário afirmava no board que ele havia conseguido produzir o Jaken em sua casa, usando as suas próprias fezes e urina, onde além de explicar o processo, o usuário também fazia descrições dos efeitos que a substância causava nele. Mas o objetivo do usuário era apenas dar uma trollada no pessoal do board, e pouco tempo depois ele admitiu que tudo aquilo era uma piada. Inclusive as fotos que ele mandou, supostamente usando a substância, era apenas uma mistura de farinha de trigo e Nutella. Entretanto, os usuários que acompanharam aquela saga decidiram levar a brincadeira um pouco mais longe, e eles planejavam uma campanha para alertar jornais e escolas locais que o Jaken estava se tornando uma epidemia entre os jovens. E essa trollada funcionou, com vários programas televisivos alertando os pais sobre essa epidemia, além de várias escolas alertando sobre os perigos do Jaken. Entretanto, após algum tempo, alguns portais como o Snopes cobriram o caso, expondo a farsa e mostrando que o Jaken não tinha ainda chegado no território americano. E eu não preciso falar para não tentar isso em casa, né? Pelo amor de Deus, tenha bom senso.
O buraco do inferno russo. Essa é uma lenda que surgiu em 1989, que a então União Soviética perfurou um buraco no chão tão profundo que conseguiram chegar no inferno. Essa história surgiu primeiramente em um jornal ligado a uma igreja pentecostal na Finlândia e logo chegou até uma popular rede de televisão cristã americana. Porém, mesmo os russos realmente fazendo essas perfurações de solo, principalmente na área da Sibéria, obviamente eles nunca fizeram um portal para o inferno como esse rumor sugere, já que os rumores relatam até que os russos conseguiram identificar gritos agonizantes vindos debaixo da terra, algo que nunca foi relatado pelos mesmos, mesmo havendo descrições de certas anomalias que são identificadas nessas perfurações. The Masked Marauders. The Masked Marauders foi um suposto supergrupo musical que surgiu em 1969 que contava com um elenco de peso, como os Beatles, Paul McCartney e John Lennon, o vocalista do Rolling Stones Mick Jagger e o Bob Dylan. A primeira menção desse grupo veio na revista americana Rolling Stones em uma crítica ao seu álbum de estreia, escrito pelo jornalista Greil Marcus. Porém, a tal resenha era apenas uma piada e o supergrupo nunca existiu. Marcus inventou essa história para justamente criticar os vários supergrupos que estavam surgindo na época. Porém, mesmo sendo uma piada, no fim o álbum em questão foi feito, mas não pelas estrelas que faziam parte no grupo da história, mas sim por imitadores que tentavam emular as vozes dos artistas. Álbum esse que hoje em dia pode ser ouvido na internet. Thomas Edison inventou uma máquina de comida. Como uma piada de 1º de abril, em 1878, o jornal New York Graphic publicou uma matéria dizendo que o inventor Thomas Edison conseguiu criar uma máquina capaz de transformar terra em carne, frutas e até vinho. Além disso, o jornal declarou que a tal invenção poderia acabar com a fome no mundo. Porém, a máquina milagrosa nunca existiu. Informação essa que foi contada no fim do artigo, onde o autor explicou que aquilo tudo era uma brincadeira. Mas o fato é que algumas pessoas não leram a notícia até o final, o que fez com que Edison recebesse em seu escritório dezenas de cartas encomendando o aparelho. Sid Finch. Sid Finch foi um jogador de beisebol fictício criado como uma piada de 1º de abril da revista Sports Illustrated em 1985. O personagem foi criado por um dos escritores da revista chamado George Plimpton. E de acordo com um texto escrito por Plimpton, Sid Finch era um homem que foi abandonado pelos pais na infância e entregue a um orfanato inglês, e logo foi adotado por um arqueólogo que morreu posteriormente em um acidente de avião ocorrido no Nepal. E além disso, o artigo também diz que Finch largou Harvard para aprender com monges budistas no Tibete, isto antes de decidir se tornar um jogador de beisebol, tendo como característica jogar com seu pé direito descalço. E mesmo dentro do esporte, atingindo marcas absurdas, ele estava em dúvida se seguir a carreira no esporte ou investisse na sua carreira musical como trompista. E obviamente a história era muito maluca para alguém cair nela, mas pela sua criatividade ela ganhou certa popularidade, fazendo com que Plimpton escrevesse um livro contando a odisseia de Sid Finch. O grande engodo da Lua. Essa história surgiu em 1835, quando o jornal The Sun de Nova York publicou um artigo relatando o descobrimento de vida na Lua. O descobrimento foi creditado ao astrônomo John Herschel, que havia descoberto os habitantes da Lua após observar o astro com um telescópio. E segundo seus relatos, na Lua habitavam seres como bisões, cabras e até unicórnios, além de uma raça humanoide que possuía asas semelhantes a de morcegos. A fraude fez com que a venda do jornal disparasse, e de acordo com as notícias da época, a fraude não foi desmentida por semanas, sendo que o jornal nunca publicou uma retratação, o que restou para Herschel desmentir a história, algo que ele fez à exaustão. As Fadas de Cottingley. Esse tópico se refere a uma série de imagens tiradas na Inglaterra em 1917, onde mostrava duas garotas posando juntas a fadas. Mesmo hoje sendo claramente recortes colocados nas fotografias, a farsa não era tão clara na época, e muitas pessoas realmente acreditaram que as fadas eram reais, incluindo o renomado autor dos livros do Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, que ficou de certa forma obcecado por essas imagens. Entretanto,
entanto, a verdade apenas veio já na década de 80, quando as garotas já estavam bastante idosas, e elas confessaram que as fadas não eram reais e elas foram recortadas de livros infantis. Our First Time. Esse era um site lançado em 1998 que prometia fazer uma transmissão ao vivo de um casal virgem tendo ambos a sua primeira vez juntos, sendo eles Mike e Diane, ambos de 18 anos de idade na época. E o objetivo das pessoas responsáveis por essa história era cobrar $5 dos visitantes no dia da suposta transmissão, só para não ver absolutamente nada. Mike e Diane, na verdade, eram atores de uma novela que interpretavam dois jovens em seu primeiro relacionamento. E essa peça foi uma espécie de ação de marketing para a novela que deu muito errado. Porém, esse caso se tornou a primeira grande farsa da internet. O Ritual da CERN. Esse é um vídeo que rodou a internet em agosto de 2016, onde mostrava um ritual acontecendo dentro das instalações da CERN, ou a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, que é uma instituição alvo de diversas teorias da conspiração, como a ideia de que a organização planejava usar o seu colisor de hadrons para abrir um buraco para o inferno. O vídeo em questão mostrava algumas pessoas vestidas de preto que estavam em volta de uma estátua da deusa do hinduísmo Shiva, além do vídeo sugerir uma espécie de sacrifício humano acontecendo naquela reunião. O vídeo se encerra com a pessoa gravando fugindo do local após ser notada pelos ocultistas. Porém, o vídeo foi feito como uma pegadinha de alguns funcionários sem a autorização dos seus supervisores. E pelo visto, após saber dessa história, o pessoal do alto escalão da instituição não ficaram nada felizes, já que eles divulgaram uma nota oficial dizendo que a brincadeira violava suas diretrizes internas, mas não se sabe se os responsáveis sofreram algum tipo de punição. A Marianas Web. Essa é uma hipotética última camada da Deep Web, onde estariam as informações mais difíceis de serem encontradas, como arquivos confidenciais do governo e sites criminosos que possuem um acesso extremamente restrito, ou até mesmo coisas como a real localização de Atlantis, tendo o nome inspirado no ponto mais profundo dos oceanos, conhecido como a Fossa das Marianas. Porém, a Marianas Web é puramente um mito, já que o conceito de camadas, quando se fala de Deep Web, não é da forma como é descrito em muitos sites por aí, já que a Deep Web não é dividida dessa forma. A história da Lady Hope. Elizabeth Hope era uma evangelista e nobre inglesa que ficou famosa por supostamente ter visitado o naturalista Charles Darwin durante o seu leito de morte, onde Darwin disse a ela que ele não acreditava mais na teoria da evolução que o mesmo havia proposto, e voltada a sua crença ao criacionismo. Posteriormente, ela divulgou os detalhes do seu encontro com Darwin, que fez com que essa ideia se espalhasse rapidamente, causando muitas discussões. Porém, essa tal afirmação foi amplamente desmentida pela filha e biógrafa de Darwin, que a mesma estava presente no leito de morte do seu pai e afirma que ele nunca conheceu Lady Hope em toda a sua vida. Lenin era um cogumelo. Essa teoria surgiu quando o músico russo chamado esse nome aí foi entrevistado em um popular programa soviético já nos últimos anos do regime. Nele, ele apontou vários fatos que comprovavam que Vladimir Lenin estava lentamente se tornando um cogumelo humano antes da sua morte. O músico mostrou provas como cartas que o líder político trocava com conhecidos, onde ele falava sobre cogumelos, além de várias coisas relacionadas a ele terem um formato de um. E pelo visto, essa história foi tão convincente que muitas pessoas realmente acreditavam nela, mas obviamente isso foi desmentido posteriormente. Porém, a sua fama fez com que até hoje na Rússia isso seja uma espécie de piada bem conhecida entre seu povo. The Great Donald Show. Esse foi um programa de auditório holandês transmitido em 2007 que gerou polêmica pelo seu formato, onde 3 pessoas jogavam pelo prêmio, que era um transplante de rim que estava sendo oferecido por uma mulher que estava com uma doença terminal e planejava doar o seu órgão para o vencedor do programa após a sua morte, sendo que os 3 precisavam urgentemente desse transplante. E eu não preciso dizer que o programa foi quase universalmente criticado pela sua ideia.
Porém, no fim do seu único episódio, o programa revelou que a suposta mulher que estava passando por uma doença terminal, na verdade era apenas uma atriz. Porém, os participantes do programa realmente precisavam do transplante. E o programa em si foi feito para conscientizar sobre a importância da doação de órgãos. E pelo visto, a sua mensagem foi efetiva, já que o número de voluntários para a doação de órgãos dispararam dias depois da transmissão do programa. A sopa de feto chinesa. Esse é um velho rumor que circula na internet desde meados de 2001 e nele é relatado que há uma cultura de se comerem fetos humanos na China para o melhoramento do desempenho sexual. Porém, as tais imagens são na verdade um projeto de um artista local chamado Zhu Yu, que é um artista conhecido por produzir peças chocantes. E a história do rumor surgiu quando pegaram essas imagens de uma das suas obras e inventaram essa história de que essa prática é comum no país, o que felizmente não é o caso. A Papisa Joana. A Papisa Joana é uma lenda que diz que durante o século IX, uma mulher se tornou Papa da Igreja Católica, sendo a única na história a chegar nesse cargo. Mas na verdade, não existe nenhum tipo de prova que isso realmente aconteceu, já que nenhum historiador encontrou alguma legitimidade nessa história. E se especula que ela surgiu como uma espécie de sátira ou crítica ao papado. Microsoft comprou a Igreja Católica. Essa história surgiu através de uma nota de imprensa falsa que circulou na internet durante 1994, o que fez com que essa farsa se tornasse uma das primeiras mentiras a se espalhar em massa pela internet. E de acordo com a história, a compra da Microsoft foi feita com o intuito de modernizar a religião, sendo que no texto dizia que a partir de agora, os fiéis poderiam receber a Eucaristia através do computador. E a farsa chegou tão longe que a própria Microsoft, em dezembro do mesmo ano, teve que se pronunciar desmentindo a farsa. E é isso, chegamos ao fim desse iceberg. E é óbvio que eu não mencionei todos os tópicos, porque senão esse vídeo teria mais de 2 horas, já que esse é o maior iceberg que eu já cobri aqui no canal. Mas caso você queira saber quais são os outros tópicos, eu vou deixar o link para o iceberg aí embaixo na descrição desse vídeo. Mas eu acredito que eu fiz uma boa seleção e eu cobri todos os tópicos mais interessantes, pelo menos na minha humilde opinião. Então por hoje é isso, mais uma vez eu lembro você de se inscrever no canal para mais vídeos no futuro. Temos vídeos toda semana aqui no canal. Além disso, deixe um comentário aí embaixo, além de um like para fortalecer o trabalho que eu faço aqui. E por fim, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!